nós colocamos à disposição a nossa vida para formalizar uma família. A família, como eu falei, é a célula máter da sociedade, é uma base da vida social. Se você não consegue viver em família, você está passando por um processo que você precisa mudar o teu pensamento, o teu raciocínio. Nós fomos feitos para viver em família. O salmista diz que Deus faz do solitário uma pessoa que viva em família, lá no Salmo 68, versículo de número 6. O prazer de Deus não é ver ninguém solitário, é ver pessoas com famílias formadas, concretizadas. Ainda no Salmo 128, verso de número 1, se você quiser anotar, se você quiser depois ler, eu não vou ler por causa do horário, lá nos diz que o temor a Deus traz bênção para a nossa família. Então observe que cada texto que você pega na Bíblia Sagrada, o Senhor se preocupa em valorizar a família, em abençoar as famílias. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Salmo de número 127, do verso 1 ao 5, a Bíblia diz, chega a dizer o salmista que se o Senhor não edificar a família, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Então observe que o nosso Deus, o nosso Criador, Ele tem prazer em abençoar a família. Ele fez o ser humano para viver em família. E esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos aqui nesta noite. Quando nós vemos que lá no início da humanidade, lá em Gênesis, no capítulo de número 2 e o versículo de número 18, nós vamos observar que Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Então eu vou fazer uma disjuntora. Olha, o que é uma palavra disjuntora? Não é simplesmente uma mulher, não é simplesmente alguém para ficar do lado, mas é uma companheira. É alguém que vai se completar entre si o projeto familiar que Deus tem para a sociedade. Então ele diz: não é bom que o homem esteja só, eu farei uma adjuntora que esteja diante dele. Olha que interessante, eu estava olhando isso e estava falando comigo mesmo quando eu estava preparando essa mensagem esta semana para ministrar, e estava analisando por que esse contexto diante dele. Porque nós observamos que às vezes o homem, né, nós, o cidadão homem, às vezes nós queremos tomar algumas decisões sozinhos e não observamos que às vezes nós temos do nosso lado alguém que o próprio Deus fala que está diante de nós. E eu começo a observar que é para nós enxergarmos, para nós observarmos aquela pessoa que Deus colocou do nosso lado para caminhar, para trilhar junto. Uma pessoa que decide situações sozinha, uma pessoa que não tem diálogo, não tem uma palavra de orientação de alguém, são pessoas propícias a tomar decisões erradas e consequentemente cair em muitos erros e fazer com que a sua vida, a sua trajetória seja uma vida de derrota, porque ele não ouve ninguém, não ouve conselho, e às vezes Deus coloca alguém do nosso lado e nós queremos tomar as decisões sozinhos. Então esse texto bíblico nos mostra esse primeiro objetivo de Deus para com a humanidade. Ele quer que nós vivamos em família, e fala dessa célula máter da sociedade, que ela foi criada porque a necessidade do ser humano é ter essa companhia, é viver em família. O propósito divino é estabelecer uma instituição que pudesse ou que possa propiciar ao ser humano um abrigo e um relacionamento. Você já observou que quando você deixa de conviver em família, quando você deixa de visitar amigos, quando você deixa de conversar com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, você começa a ficar muito para baixo e acaba tendo um momento de depressão. Aliás, nesse século nunca se vendeu tanto remédio para depressão como se vende nesse século, porque as pessoas, por causa desse aparelhinho aqui, ou por causa de algo chamado televisão, deixou de se assentar numa roda de chimarrão, irmão Augusto,
né? E tomar aquele chimarrãozinho, conversar tete a tete com a sua esposa, com o seu marido. Eu até tinha uma peça que eu ia apresentar hoje, mas como a semana foi bastante corrida, quem sabe uma outra oportunidade, um outro culto da família, eu não estou me convidando aqui, mas de repente eu faço essa apresentação, aonde eu, minha esposa e meu sobrinho, ou a minha filha, às vezes, nós podemos aderir uma peça aqui que eu fiz lá com a minha família no Santa Fé, e foi de muita valia. Repensaram muitos casamentos que estavam inclusive sem esse diálogo, porque hoje às vezes, infelizmente, o homem chega do serviço, pega o sapatão, joga lá no canto, deixa a mulher ainda brava, né? Tira a meia, joga lá no outro canto, pega o celular e não tem nenhum tipo de diálogo, e vai para um canto ou assistir uma televisão ou ficar mexendo na internet, enquanto a mulher está no outro lado, e algumas delas também já compram do celular, porque não tem conversa, não tem diálogo. E isso vai acabando enfraquecendo o relacionamento, vai acabando que enfraquece a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar. Então Deus, quando Ele cria o ser humano, o homem, a mulher, Ele nos cria para viver em harmonia e em família. Deus não cria ninguém para ficar só, solidário. Esse é o primeiro ponto que Deus colocou em meu coração para nós compartilhar com a igreja aqui do São Judas Tadeu nesta noite. Hoje, por exemplo, nós terminamos a escola dominical, peguei minha esposa, minha filha, meu genro, a irmã Débora, que já está quase na família aí, com o marido dela, os filhos, e nós fomos para uma chácara. E eu esqueci o celular lá. E eu comecei até a tirar qual é o teu nome? Espingarda de aparição. Rapaz, eu descobri que sou bom de mira, não mexe comigo não. E daqui lá, onde está aquela pessoa lá, no fundo lá, eu derrubei o copo. Coisa boa. Aleluia. E eu comecei a inventar outras coisas, mas por quê? Porque nós estávamos em família. Eu esqueci isso aqui. Nós conversou, comeu arroz doce, comeu costela, carne de carneiro. Aí vocês já estão com fome já, né? Um monte de coisa lá que ele preparou para nós lá na casa do irmão. Ele vai visitar nós aqui, mora lá numa chácara. E foi assim, momentos agradáveis. Eu perdi o horário de ir embora, de voltar para casa, né? Então o que eu quero dizer com isso? Aproveite o tempo em família, visite mais os seus familiares, saia com a tua esposa, pegue os seus filhos para ir pelo menos no Parque São José. Não seja só trabalho, viu, Maria? Eu vi que ultimamente você está trabalhando muito, Catarina, aí, né? E é lícito, né? É o ganha-pão de vocês, mas não deixe isso preencher o teu coração só com isso. E daqui a pouco você ganha de um lado e começa a perder do outro. Isso vale para todos. Tem gente que às vezes se dedica no serviço, corre atrás do dinheiro, guarda lá 20 mil no banco. Aí depois, o Vanderlei está filmando ali para pôr nas redes sociais. Pega essa aí, ganha 20 mil. Não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, para a esposa, guarda lá os 20 mil no banco. Aí depois ele pega um pouco de idade, pega uma doença e tem que gastar os 20 mil daquilo que ele ganhou. Adiantou? Não gozou da sua mocidade, não gozou do conforto com a sua casa, com a sua família, da união com seus filhos. Quer dizer, aí, por isso que Deus fala através do salmista: se o Senhor não edificar a casa, lá em Salmo 127, em vão trabalha aqueles que edificam. Inútil será você levantar de madrugada, perder o sono para acordar 4 horas da manhã para ir trabalhar. Eu estou falando de outro trabalho, eu quero que vocês entendam o contexto. E volta às 10 horas da noite, se o Senhor não estiver te entregando a bênção. É isso que eu estou falando. Se você estiver com a bênção de Deus, você vai trabalhar 8 horas por dia. Você vai ter tempo para a tua família, você vai ter tempo para vir à igreja, você vai ter tempo para fazer as coisas no grupo que você está, da mocidade, dos adolescentes, do círculo de oração. Você não vai arrumar desculpa para nada. E Deus vai honrar você, porque você vai estar debaixo da proteção do Altíssimo. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus.
Então esse é o primeiro ponto. Deus não te fez para viver só. Diga assim para a irmã que está do teu lado. Vamos fazer igual os pregadores de Gideon, igual o Gilmar aqui. Diga para o irmão que está do teu lado, aí, irmão Reinaldo, pastor Miguel, diga, irmão Chaves, para sua esposa, diga aí para o teu companheiro: você não foi feito para viver sozinho. Faça uma carne e convida o pastor. Essa parte ninguém falou, irmão. Por que será? Mas é assim. Amém? Não precisa convidar o pastor para comer carne, não. Mas vive em família. Converse mais com a tua esposa, com o teu marido. Vive uma vida de diálogo entre você e tua família e teus familiares. Então esse é o primeiro ponto que Deus colocou em meu coração essa semana para compartilhar com as famílias. Eu queria inclusive que tivesse mais pessoas, mas com certeza as justificações foram justas e a gente entende isso. Mas que você saia daqui captando essa palavra, vai ficar filmado também. Depois você pode refletir sobre isso que Deus está falando conosco nesta noite. Que nós possamos amar mais, conviver mais. Eu estava lendo uma reportagem e me chamou muita atenção que o único lugar que nós vamos só, ou é cemitério, ou é para o leito de enfermidade do hospital. Lá não tem como ficar agarradinho com a mulher, com o marido. Você já percebeu isso? Então é só lugares de sabores, só lugar de angústia, de sofrimento, que você pode ficar sozinho. O que Deus quer dizer com isso? O que nós pegamos de experiência? Você quer ser feliz? Quer ter a felicidade plena? Viva em família. Não viva solitário, não viva pelos cantos, cabisbaixo. Não se faça de vítima. Viva sorrindo. Frequente mais os grupos da igreja. Pegue alguma coisa para fazer. Ajude o teu líder da mocidade, o teu líder. Nós estamos no culto de família. Pergunta para o líder da família: o que eu posso fazer por este grupo? Irmão Charles, irmã Larissa, eu posso te ajudar no culto? Podemos formar um coral aqui para nós cantarmos um som de família, de homem, de mulher, de casal, de filhos. É isso que Deus quer, irmão. Deus quer uma família abençoada. Deus quer pessoas que se unam e formam essa célula magra da sociedade. Que nós possamos viver em companhia. Deus nos fez para viver em companhia. Segundo, vamos para o próximo ponto. Não podemos deixar o amor esfriar entre nós, tanto nos cônjuges, como também entre pai e filhos. Tem filhos, ou melhor, tem pais que às vezes não conseguem pegar nem o caderno dos seus filhos para ver o que ele estudou durante aquele dia, durante aquela semana. Se você não pode fazer isso todos os dias, eu sei dos seus compromissos, cada um tem os seus trabalhos, mas faça pelo menos uma vez por semana, para ver o que a escola está ensinando. Eu estive domingo passado pregando num culto de família, ali no Jardim Aquários, na região de São Marcos, e pasme, aconteceu uma situação, está até aí nas redes sociais, de um professor que queria doutrinar os filhos em uma outra religião que não professa a nossa fé. Quer dizer, se nós falamos de religião na escola, os cristofóbicos vêm para cima de nós. Agora eles podem doutrinar nossas crianças na fé que eles praticam? De maneira nenhuma. Cuidado que o teu filho está sendo ensinado lá na escola. Depois você vê aí o menininho virando a mão, você não consegue entender onde ele aprendeu isso. Mas você não está seguindo o teu filho. Você vê a menina tendo um carinho maior para outra menina e não sabendo o que Deus quer da sociedade, que é homem e mulher. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua esposa. É o que diz a Bíblia. É o que diz o texto. Não é homem com homem, mulher com mulher. Coloca 2 pino macho para ver o que dá choque, irmão. Não é verdade? Dá curto-circuito. Então tem que ter um pino macho e um pino fêmea para dar tudo certo. Ora, em todos os lugares, em todas as situações, nós vemos a consequência normal da situação.
Então você precisa tomar cuidado. Por que eu estou falando isso? Porque o diabo está solto por aí, querendo doutrinar a tua criança, doutrinar os teus filhos, destruir a célula marca da sociedade que é a família. Hoje já não se tem aqueles casamentos bonitos, onde você coloca um pano vermelho até o altar, né? Que as irmãs gostavam. Pastor, eu preciso vir de branco. Tinha uns que não conseguiam colocar mais grinalda, né? Porque o meu já tinha ido, na verdade. Aí não podia nem ir para a lua de mel. Mas vamos deixar esse outro plano para lá. Mas às vezes ela não. A mulher tinha um sonho de entrar de véu ou de grinalda na igreja, de branco. O marido já vinha com um terno bonito, igual esse que eu ganhei. O casamento, eles tinham prazer em anunciar que iriam se casar. Hoje é contrato, 3 meses, não gostou, joga fora, como se fosse um objeto. Isso é o que a mídia está ensinando aí. Mas por quê? Porque às vezes a nossa mocidade está sendo doutrinada, às vezes nos nossos colégios, nós não estamos abrindo o olho para os nossos filhos. Então eu, como pastor de igreja, eu vim aqui para falar para você, homem, cuide da tua família. Você é o sacerdote da tua casa. Pegue lá o material escolar da tua filha, veja o que ela está aprendendo. Pegue o material do teu filho, veja o que ele está aprendendo. Começou uma posição meio estranha dentro da tua casa, senta com ele. Quanto tempo faz que você não toma um chimarrão com o teu filho, não toma um cafezinho? Vem cá, meu filho, senta aqui do lado, fala o papai. Conversa, vamos pé a pé, vamos olhar um do outro, vamos conversar. Você fez isso com seus filhos? Fala, mãe, a sua mão na cama. O diabo está solto por aí. O nosso adversário está solto por aí, irmão. E se nós não vigiarmos como igreja do Senhor, nós vamos acabar virando presa fácil na mão do nosso adversário. Mas eu tenho uma palavra profética nesta noite. Deus está blindando a tua casa. Deus está blindando os teus filhos. Deus está blindando o teu casamento. Deus está blindando a tua família. E toda a diversidade do inferno não vai tocar na tua casa. Quantos recebem essa palavra? Diga glória a Deus. Mas para isso você tem que não deixar esfriar o amor. A união entre vocês está ficando cada vez mais superficiais o relacionamento. Relacionamentos frios, distantes um do outro. A situação está tão triste, que às vezes a mulher está no quarto e ele não quer sair do sofá para falar com a mulher, ele manda um zap. Tem gente que deu até risada aqui, já aconteceu. E tem que ser sincero, já aconteceu comigo, já aconteceu. Não aqui, né? Que aqui é muito pequenininho, aqui nós tropeçamos no outro ali. Glória a Deus por isso. Eu comecei a amar mais minha mulher depois que eu vim para cá, irmão. Vou confessar isso. Porque para ela passar do quarto para a cozinha, ela tem que tropeçar no meu pé. Quando ela tropeça, eu já faço ela cair para cima. Pense uma coisa bonita. Vocês gostaram? É só para vocês virem na mensagem, vocês estavam muito desligados. Mas é isso que está acontecendo, o amor está esfriando. O amor está sendo muito individualista, estamos muito distante um do outro. Às vezes o marido está descendo do carro, a mulher já está entrando dentro da igreja, ou vice-versa. Às vezes o irmão já está no público, a mulher está chegando, saindo da casa lá. Faça diferente hoje. No final dessa mensagem, esses obreiros vão sair daqui, a tua esposa está lá, você vai lá buscar ela. E você vai vir abraçado com ela para frente do altar. E vai dizer, olha mulher, eu te amo desde a primeira vez que eu te encontrei. Amém? Não deixe esse amor esfriar. São Mateus capítulo 24, versículo de número 12, diz que se por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E o que nós estamos vivendo hoje não é essa iniquidade? Eu acabei de falar sobre doutrinação que está acontecendo. Vamos pegar esse esporte olímpico que está acontecendo. Aquele cidadão queria professar sua fé, ó, que não é crente, eu não estou falando de crente aqui. Estou falando de um cidadão cristão que queria honrar o Cristo Redentor lá. E ele queria que o Cristo Redentor estivesse estampado na sua prancha. Obrigado, prancha. E o Comitê Olímpico proibiu isso. Eu posso falar aqui no altar porque está ali, eu não estou falando mal. Aí de repente não pode, a cristofobia cai matando em cima, não pode professar o Cristo, não pode fazer uma imagem do Cristo na prancha que vai doutrinar
cerimônia de abertura, aquela palhaçada, aquela cachorrice em cima do altar, brincando, ou numa mesa, brincando com a ceia do Senhor. Quer dizer, isso pode para eles. Nós não podemos pregar a verdade. Nós não podemos pregar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, que Jesus ama a família, que Jesus quer homem e mulher. Enquanto tiver vida e fôlego, e Deus me colocar nesse ministério de pastor, eu continuarei falando o que é certo e o que é errado. E a igreja precisa saber disso. Grita, balanço. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A igreja precisa se despertar, irmão. Nós precisamos tomar posição de igreja novamente. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E o amor está se esfriando por aí, inclusive o amor pelas coisas de Deus. Tem gente que não tem amor mais para vir na igreja. Ele inventa mil e desculpa para não vir na igreja. Que nós possamos mudar essa maneira de viver. 1 Pedro capítulo de número 4, versículo 8, a Bíblia diz: mas sobre tudo que tendes ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Olha o poder que tem o amar, o poder que tem o amor. E não é porque Deus vai apagar esse pecado porque você ama, é porque quem ama perdoa, e quando há perdão de pecados. Por que nós estamos libertos? Por que nós estamos salvos? Tem alguém aqui que é salvo pela sua própria vontade, vida, atitudes? Tem alguém aqui que pagou o preço para ser salvo? Não. A Bíblia diz o contrário. Todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Não existe ninguém santo. Todos são pecadores. Mas o que nos alcançou? O que nos dá o direito de pregar nesse altar? De participar da ceia do Senhor, que vai ser na próxima semana? É nós que somos o bom da história? Não. É porque o amor de Deus nos alcançou. E o texto diz isso, no livro de São João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o direito da vida eterna. Então o homem e a mulher só vai para o inferno se ele quiser. O homem e a mulher só não aceita a salvação e não aceita uma vida diferente com Deus se ele não quiser. Mas Deus já deu seu Filho unigênito. Deus já deu seu único Filho para que você possa abandonar os vícios, para que você possa abandonar o adultério, para que você possa abandonar a fornicação, para que você possa abandonar as drogas, para que você possa abandonar a bebida alcoólica, para que você possa viver uma verdade na presença de Deus. O amor de Deus já foi a ponto de entregar o seu único Filho. Então nunca deixe esse amor esfriar dentro de você. Esse amor precisa persistir. Vamos para os próximos pontos. Terceiro ponto. Então, primeiro ponto: Deus te fez para você viver em família, não te fez solitário. Ame mais, se ajunte mais, toma mais cafezinho com a tua mulher, com teu marido, né? Vá almoçar fora, vá do parque, faça alguma coisa. Segundo, não deixe o amor esfriar. Dá teus pulos, meu irmão. Larga a mão de ser mão de vaca. Passa lá numa floricultura, pega o que ele for, leva a mulher, surpreenda. Aquele dia você vai ser forte. Vai ser forte, porque eu costumo dizer que uma mulher é considerada como um fogão a lenha, né? Ela tem que ser preparada para que o fogo fique aceso. Não é assim? Ou vai dizer que é o contrário? Não é assim, irmão Augusto? Quando acontece que a gente chegar meio querer fazer o fogo meio de empurrando, não dá certo, não dá liga. Agora você já vai preparando durante o dia, está lá no serviço, hein, Rafael? Oi, meu amor. Hoje eu acordei para vir trabalhar, ou quando você acordou eu vi que você estava mais linda do que ontem. Aos olhos da Giane brilha. Aí ele vai cantar aquele louvor, ai se eu te pego hoje.
Nós precisamos reacender a chama do amor, irmão. Tem que botar fogo no fogãozinho a lenha, para que ele fique em ponta de bala. Eu estou falando em todos os sentidos, para que você tenha essa disjuntura em todos os sentidos com você, te apoiando em todos os lugares. Amém? Em todos os momentos. Quando deixamos esse amor esfriar, a destruição dos lares e do casamento. Tem gente que de repente pode pensar assim hoje, de repente aqui nesse culto. Se eu ouvisse uma palavra dessa em 3, em 10 anos, em 20 anos atrás, o diabo não teria destruído o meu relacionamento. Porque os pastores só pregavam salvação, inferno. Se você não fazer isso, você vai para o inferno. Se você tem medo de falar. Mas evangelho também é cuidar da célula máter da sociedade. Uma família abençoada é um casamento abençoado, é uma igreja abençoada. Aleluia. Vamos para frente, orar já foi. Não podemos deixar o amor esfriar. Segundo lugar. Terceiro, evite fatores que trazem conflitos. Como assim, pastor Edonias? Tem muitas situações que envolvem um relacionamento, uma família, que pode ser evitados. Que você pode, porque tem uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, que diz assim: aquilo que Deus ajuntou, não separe aquilo que Deus ajuntou, não separe fala mais alto. Está na Bíblia? Então pode falar. Está na Bíblia, então pode falar. Então aquilo que Deus ajuntou, não separe Então quem que separa um relacionamento, uma família? Não é o diabo, são as minhas atitudes. Parou para pensar isso? É a minha maneira de tratar minha mulher, de tratar o meu marido, de tratar os meus filhos. É a minha maneira de educar a minha família, como sacerdote, como uma dona de casa, como uma mulher que às vezes hoje nós sabemos que às vezes tem que levantar cedo para auxiliar o marido, trabalha o dia inteiro, aí de repente volta à tarde e está perdendo tempo, às vezes às vezes está não tendo tempo, melhor dizendo, para chegar e de repente dar uma orientação melhor para a sua família, porque o trabalho não te deixa. Mas eu volto a repetir, às vezes você vai ganhar de um lado, mas está perdendo do outro. Então modere as coisas, põe numa balança os prós e os contras, o que pode ser e o que não pode ser. Não queira ficar rico do dia para a noite. Aliás, não vai ter mais esse momento de ficar rico. Antigamente a gente tinha uma maneira aí, às vezes ganhava o ouro, as coisas eram mais facilitadas. Hoje não, hoje tem que ganhar hoje o que você comeu ontem, às vezes. Eu não estou dizendo que Deus não vai prosperar, Deus prospera. Mas não tenha ganância, o amor ao dinheiro. Não queira ficar rico, porque muitos caíram em contradições, diz a Bíblia também, porque quiseram ficar rico e esqueceram da bênção de Deus. Esqueceram de educar os seus filhos, sua família, no caminho que devem andar. Então, alguns pontos, alguns fatores de conflito que podem ser evitados. Por exemplo, a falta de confiança. Você confia no teu marido? Você confia na tua mulher? A desconfiança tem sido um fator que está destruindo muitos lares, muitas famílias. Se eu casei com minha esposa, eu preciso ter confiança nela. Se eu casei com o marido, ou se você, mulher, casou com o seu marido, você precisa ter confiança. Um fator que está destruindo famílias é a falta de confiança um ao outro. Às vezes, por qualquer situaçãozinha, gera uma verdadeira discussão, uma verdadeira tempestade. Olha o que diz aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13, e o versículo de número 6. Quando o amor entre o casal não há, quando existe o amor entre o casal, não há motivo para ciúmes, para desconfiança. Capítulo 13, versículo de número 5. Se você ler o capítulo 13 inteiro, você vai ver o que é relacionamento diante do amor de Deus. Eu não vou perder muito tempo nesse contexto,
Mas o que eu quero que você entenda, tem que haver confiança em ambos. É claro que às vezes a mulher tem que entender isso. Esses dias numa reunião de pastores, eu observo muito isso. O pastor tem que ser meio psicólogo, né? Eu observo muito. O pastor que pregou na manhã da reunião de pastores, pregou sobre vigilância, sobre o homem e a mulher vigiar com as atitudes sobre a presença de Deus. Repete: mantenha um lar sobre a presença de Deus. O que é manter um lar sobre a presença de Deus? Eu preciso falar isso para mim encerrar. A ausência de Deus nos lares tem sido o inimigo número 1 das famílias. O que é a ausência de Deus nos lares? Você não ora mais antes de sair de casa, você não ora mais antes de dormir, como eu frisei, você não ora mais antes de se alimentar, às vezes nem volta da mesa. Irmão, é tão gostoso quando todo mundo se assenta em volta da mesa, e de preferência sem esse coisa aqui, sem o celular. Desliga, põe em off, põe em modo avião, põe lá na sala e senta em volta de uma mesa. Se não tem, senta no chão, né? Mas senta em todo mundo reunido para almoçar. Às vezes a correria do dia a dia, da semana, não impossibilita isso, mas tire pelo menos uma vez no dia para você fazer isso, para você manter essa cordialidade. Indispensável que os pais estejam sempre ensinando, né, a presença de Deus na sua vida, na sua casa. Amém? Glória a Deus. Josué, uma certa feita, falou assim: vocês podem escolher os deuses que você serve, que queiram servir. 24, capítulo 24, versículo 15 de Josué. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolha servir ao Senhor. Faça culto doméstico. Ensine a tua criança a ler a Bíblia, cantar hinos, louvores da harpa, né? A irmã Evelyn pregou aqui esses dias que eles convidam Jesus para ir na casa dele, no lar deles diariamente. Isso é muito bom, nós estarmos sempre investindo na nossa família. Então faça cultos, ore com a sua família, e isso vai honrar e vai manter a sua família abençoada na face da terra. Deus abençoe a todos. Vocês que vão assistir essa mensagem, grave isso, porque Deus tem projeto para a tua casa, para a tua família. Pastor, mas estava dando errado. Vai começar a dar certo. Siga os conselhos bíblicos e você vai ver o que Deus vai fazer na tua família. Deus abençoe em nome de Jesus.